Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender a origem de um diagnóstico que faz parte da vida de milhões de pessoas. Então, o que é o autismo? E mais importante, como é que a ciência começou a entender esse quebra-cabeça tão complexo do desenvolvimento humano? Bora mergulhar juntos nessa história? A gente ouve falar de autismo em todo lugar, né? Nas conversas, na mídia, nas escolas, parece até que é um termo super familiar. Só que, na verdade, por trás dessa palavra existe uma complexidade gigantesca e, olha, muito mal entendido também. Então, fica a pergunta: de onde tudo isso saiu? Qual foi o estalo inicial? Como é que a ciência partiu assim do zero e chegou no que a gente sabe hoje? É uma jornada e tanto, e a gente vai começar ela agora. Ok, para a gente começar com o pé direito, vamos estabelecer uma base. Afinal, o que é o autismo? O que diz a ciência, que já estuda isso há mais de 60 anos? E olha só, aqui está a definição principal. É fundamental prestar atenção numa palavra-chave aqui: síndrome. Autismo não é uma doença, é um conjunto de características, sabe, que define uma condição do desenvolvimento. E o ponto central é que esses sinais aparecem bem cedinho, antes dos 3 anos, e mexem com 3 áreas importantíssimas: a comunicação, a interação social e a imaginação. Beleza, toda grande história tem seus personagens principais, né? E na história do autismo não é diferente. Tem dois nomes que são, assim, a base de tudo. Foram eles que, pela primeira vez, descreveram de um jeito clínico o que estavam vendo. E o mais impressionante dessa história é que tudo aconteceu quase ao mesmo tempo. Pensa só, em 1943, lá nos Estados Unidos, um psiquiatra chamado Leo Kanner publica um estudo que mudou tudo, falando de 11 crianças com uns comportamentos bem particulares. E é ele quem usa a palavra autismo. Aí, um aninho depois, em 1944, do outro lado do oceano, na Áustria, em plena Segunda Guerra, um médico, Hans Asperger, descreve crianças com um perfil muito, mas muito parecido. Foram duas descobertas separadas que juntas criaram um alicerce para tudo que a gente sabe hoje. Tá, mas o que foi que o Kanner viu nessas crianças? Ele basicamente organizou o que observou em 3 grandes pilares. O primeiro, uma dificuldade bem marcante na interação social. O segundo, questões na linguagem, que podiam ir desde atrasos para falar até um jeito bem peculiar de usar as palavras. E o terceiro, um padrão de interesses e comportamentos restritos e repetitivos. Imagina, esses 3 pontos definidos lá nos anos 40 ainda são essenciais hoje em dia. Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Como é que esses pilares aparecem no dia a dia? Que tipo de sinal observável os pesquisadores da época começaram a listar? Falando de interação, os sinais podem ser bem variados. Aquela dificuldade de manter o contato visual, por exemplo, é um clássico. Mas vai além. Inclui também preferir brincar sozinho ou parecer não escutar quando chamam pelo nome. Às vezes também rola uma resistência ao toque, a um abraço, e um jeitinho geral que pode ser visto como mais distante ou indiferente. Agora, sobre os comportamentos, aqui a gente vê uma necessidade muito forte de rotina. Isso pode aparecer como uma resistência bem grande a qualquer mudança de plano ou um apego muito forte a um objeto específico, ou até um fascínio por ver coisas girando. Também pode incluir alguns movimentos repetitivos com o corpo ou dar risada em momentos que não parecem ter motivo. No fim das contas, isso é uma forma de buscar ordem e segurança. Claro que, com o passar do tempo, a ciência não parou. O entendimento foi evoluindo. Deixou de ser só uma lista de comportamentos e a pesquisa começou a ir mais fundo, a investigar as raízes neurobiológicas da coisa. E aqui, a gente chega num ponto fundamental. Não existe um tipo de autismo. O que existe é um espectro. Pensa numa paleta de cores, com vários tons. É por aí. A condição se manifesta de jeitos muito diferentes, com níveis de intensidade variados. Cada pessoa é uma combinação única de características. E a pesquisa de hoje em dia nos leva para uma viagem para dentro do cérebro. Imagens como essa aqui, que parecem super complexas, estão mostrando que sim, existem diferenças na estrutura e no jeito que o cérebro de uma pessoa autista funciona. Por exemplo, os cientistas estão de olho no cerebelo, essa partezinha que fica aqui atrás. Parece que ele tem um papel importante também em funções sociais e emocionais, que são o centro da questão no autismo. 60%. Guarda esse número. Ele é forte. Sabe o que ele significa? É a chance mínima de que se um gêmeo idêntico for autista, o outro irmão também seja. Pelo menos 60%. Isso é uma das provas mais cabais que a gente tem do peso da genética no autismo. Ok.
A gente já passeou pela história, pela definição, pela biologia. Tudo isso é super importante. Mas a pergunta que fica é: e daí? Para que serve saber tudo isso? A resposta é simples e direta: para a gente usar esse conhecimento para promover a inclusão e dar o apoio certo. Porque no final das contas, o grande objetivo é muito prático: é melhorar a qualidade de vida e aumentar a independência. A educação focada nas necessidades de cada um, o envolvimento da família, que é essencial, e a criação de ambientes que sejam mais calmos e estruturados, nada disso vai curar o autismo. Mas tudo isso junto dá as ferramentas que a pessoa precisa para navegar pelo mundo e atingir seu potencial máximo. E essa frase aqui, nossa, ela amarra tudo que a gente conversou de um jeito perfeito. A gente busca o conhecimento para poder entender. E quando a gente entende, a gente consegue dialogar. E é esse diálogo que nasce da educação que vai construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todo mundo. Essa jornada para entender o autismo que começou lá atrás com o Kanner e o Asperger, ela está longe de acabar. E, o mais importante, ela não é só para cientistas. Então, fica aqui uma provocação final. O que cada um de nós pode fazer no dia a dia para transformar o que a gente sabe em atitudes reais, em ações que ajudem a criar espaços onde todo mundo se sinta bem-vindo e incluído de verdade?